Nesse ritmo de Dr. Alban, vamos iniciando mais uma aulinha de inglês. Desta vez falando sobre presente contínuo. Ai, eu tô me achando toda hoje, olha com meus cílios, olha aqui, né? Toda. Me preparei toda para dar aula para vocês online. Ai, só que não. Propagandinha, fui eu mesma que me maquiei, tá? Porque eu fiz umas fotos. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao conteúdo presente contínuo. Muito bem. O que significa o presente contínuo, tá? Ele significa que acontece no momento que a pessoa está falando. Eu coloquei esse meu verbo no gerúndio, né? Está falando. Terminou com ando. No português tem o endo e o indo. Então, sofrendo, sorrindo. E no inglês, para a gente fazer esse marcador desse gerúndio na ação principal, a gente tem que acrescentar ing no finalzinho do verbo. Porém, a regra geral me diz isso. Mas, sim, amor, sim, Brasil, a gente tem algumas exceções, tá? Vou pegar a plaquetinha na tela. Regra geral, me diz que eu tenho que colocar ing no final do verbo, tá? Quais são as exceções? Claro, né? A vida não é um morango, sempre tem exceção. A primeira que eu coloquei para vocês aqui. Quando o verbo terminar com duas letras E, eu vou tirar uma letra E, vou deixar a outra e vou pôr no final ing. Botei de exemplo aqui, ó, to see tem dois Es. Eu vou tirar um, tá? Até risquei aqui para vocês verem. E vou acrescentar ing. Pode ver que o outro ficou, tá? Se, sim. O G no final da pronúncia eu não falo. Lembrando, esse to aqui tem duas funções. A primeira é para me mostrar que as palavras que vêm em seguida dele são verbos e que esses verbos ainda não foram conjugados em nenhum tempo verbal, ok? Conjuguei, esse to até risquei aqui, ó, porque a gente não vai mais usar. Agora, qual é a outra exceção? Se o verbo terminar com uma letra E apenas, eu vou tirar esse E, ele vai desaparecer, e eu vou colocar ing no final do verbo, tá? Aqui eu botei de exemplo to love. Tiro aquele E, já risquei aqui, ó. Loving, amar, amando, tá? Tiro a letra E e boto ing, ó. Pode ver que eu vou copiar somente até a letra V. Vamos a outra plaquetinha. Outra exceção, se o verbo terminar em CVC, que é consoante, vogal, consoante. Esse verbo for monossilábico, tá? Mono vem do latim, que significa uma sílaba. O que eu vou fazer? Eu tenho que examinar as três últimas letras, consoante, vogal, consoante. Se o meu verbo terminar com essas três letras e for de uma sílaba só, eu vou ter que dobrar a minha última consoante e acrescentar o ing no final do verbo. Por exemplo, aqui, ó, to stop, tá? Ó, como que eu sei que tem uma sílaba só? Eu conto quantas vogais tem na palavra. Isso vale também na língua portuguesa, tá, pessoal? Aqui eu botei o verbo stop, que é o verbo parar. Tem uma letra O, então tem uma só sílaba. Olha as três últimas, ó, consoante, vogal, consoante, tá? Então eu vou dobrar a última consoante e acrescentar ing, stopping, parando. Não memorizem, eu vou dobrar a última letra P ou coisa do gênero, não tem nada a ver. A gente vai dobrar a última consoante, tá? Exceção número 4. Se o verbo terminar em CVC, porém ele for com duas ou mais sílabas, como eu mencionei antes, tá? Se o verbo ele possui duas vogais, significa que ele tem duas sílabas. Se o verbo tem três vogais, três sílabas. Nesse caso aqui, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que olhar as últimas três letras do verbo, tá? Vou pegar ele aqui, prefer.
Se aqui onde eu vou olhar as três últimas terminar em CVC, ó, consoante, vogal, consoante. Se aqui ela for a sílaba tônica, o que é tônica? A mais forte na pronúncia. Aí dobra-se a última consoante e acrescento ing, tá? Esse verbo aqui, ó, eu digo prefer, tá? Então aqui onde eu avaliei as três últimas, que são CVC, é a sílaba tônica. Então eu vou dobrar a última consoante, como tá aqui, e acrescento ing. Ah, mas e se o verbo, tá, for assim, com duas sílabas ou mais, porém aonde está meu CVC não for sílaba tônica, eu não vou dobrar. Vamos supor, tá, que esse verbo aqui eu falasse prefer. Então a sílaba tônica seria na primeira. Então eu não iria dobrar. Eu só iria colocar ing no final. Valeria para ele a regra geral A regra geral, tá? Essa eu tenho que ter muita atenção. Ah, como é que eu vou saber a pronúncia? A gente pesquisa, né? Tem sites que falam as pronúncias, ou se for o caso de sala de aula, né? Se nós estivermos em sala de aula, eu digo para vocês qual é a pronúncia correta. Detalhe, tá? Tem a observação, que é a exceção da exceção, tá? Se o verbo for com uma sílaba só e terminar em X, Y, K e W, tá? No final CVC, tu não vai dobrar a última consoante. Ó o exemplinho aqui, ó. To buy. Consoante, vogal, consoante, tá? É uma sílaba só. Terminou em CVC. Porém, a última consoante dele é essa letra aqui, é Y. Então, eu não vou dobrar. Vai a regra geral para ele, tá? Isso são as conjugações verbais. Agora, como é que funcionam as estruturas das frases? Afirmativa, tá? Eu vou começar com o sujeito, em seguida vai vir o meu verb to be, o meu verbo principal com a terminação ing e o complemento da minha frase. Lembrando, eu só tenho 3 verbos to be: am, is, are. Só esses 3. Claro que vai variar dependendo do meu sujeito, tá? Aqui eu usei you, are, walking, now. Esse now aqui eu complemento, tá? Porque eu tô querendo dizer, você está caminhando agora. Ou vocês estão caminhando agora. Se eu quero fazer a negativa, tá? Eu quero dizer que não, a pessoa não está caminhando. Eu vou começar com o sujeito, o meu verb to be, o meu not e o meu verbo principal ing, complemento. Usei o mesmo exemplo. You are walking, you are not walking now. Você não está caminhando agora, vocês não estão caminhando agora. Teacher, como é que eu sei quando é plural ou singular? Você ou vocês? Depende do contexto. Se a gente estiver falando sobre um texto que foi mencionado 2 ou mais pessoas anterior, né? Aí a gente sabe que está falando no plural. Agora, se eu escrever essa simples assim, essa frase solta, vocês podem escolher uma ou outra, tá? Completar a frase e traduzir ou no singular ou no plural. E eu sou obrigada a aceitar, porque não tem nenhum indício me dando ali. Não tem nada me indicando se é singular ou plural a frase, tá? Então eu sou obrigada a aceitar as duas formas. Detalhe, tá? Tem as formas contractas. Isso vocês têm no conteúdo de are not, que fica aren't, e is not, que fica isn't, tá? Lá no conteúdo da parte explicada, da parte escrita, tem. E a nossa interrogativa vai começar com o meu to be, o meu sujeito, o meu verbo, que é a ação principal com ing, e o complemento. Are you walking now? Vocês viram a entonação de pergunta, né? Are you walking now? Ou seja, no espanhol, eles têm a entonação logo no início, porque tem o ponto de interrogação virado de ponta cabeça. O inglês também é muito inteligente, porque o inglês bota os auxiliares, porque o verbo to be,
Aqui ele não é a ação principal, o verbo to be ele é um auxiliar, tá? Na frase em si. Então, o inglês coloca os auxiliares para iniciarem as frases. Isso no presente contínuo. Se for presente simples, usa-se o do ou o does no início da frase, depende de qual sujeito, e assim por diante, tá? Então, o inglês é bárbaro, é mara. Por isso que eu gosto de inglês, tá, pessoal? Bom, essas então são as estruturas que a gente trabalha. Passei para vocês as conjugações dos verbos. Dúvidas? Entre em contato comigo através do meu e-mail, tá? Ou então ali pelo blog, certo? Fiquem bem. Não são férias, pessoal. Vocês têm que se organizar. Assim como nós, professores, nos organizamos também, vocês têm que se organizarem, senão acumula e vocês não vão dar conta, certo? Fiquem bem, lavem as mãos e cuidem-se. Espero que até breve, certo? Beijos!